A importância da gente ter um pouco de, para vocês terem um pouco de conhecimento do fator masculino, porque querendo ou não, a gente não trata nem só mulher nem só homem, é o casal que tem que ser visto como um todo, né? E a principal ferramenta que a gente tem para ver o status aí de como está a fertilidade do homem é pelo espermograma, né? Então o espermograma é sem dúvida nenhuma uma importante fonte de informação para avaliação do status funcional do testículo. Mas a gente tem que saber também que ele é um retrato daquele momento da coleta, do dia em que foi feito o espermograma, né? E para entender um pouquinho da infertilidade masculina, a gente também tem que conhecer, embora o eixo hormonal feminino é muito mais complexo, porque ele é cíclico, né, em diferentes dias do mês, do homem normalmente ele é uniforme durante todo o tempo. Mas a gente tem que ter conhecimento básico do FSH, do LH, que são os hormônios que são produzidos pela hipófise, estimulados pelo GNRH, produzido no hipotálamo, que vão agir no testículo, né? O FSH estimulando as células germinativas, o LH as células de Leydig a estar produzindo testosterona, e a testosterona junto com o FSH vão estimular a espermatogênese no homem. Então por isso que a gente sempre dosa a testosterona, o FSH e o LH na investigação masculina, tá? Porque a produção de espermatozoide, a produção de testosterona e a produção de inimina que controlam esse eixo. Então, quando eu não tenho uma produção de espermatozoide adequada, eu tenho uma menor produção de inibina, que vai aumentar a estimulação do meu eixo. Então, quando eu tenho um déficit de produção de espermatozoide, eu tenho normalmente elevação de FSH e LH, né? Se o organismo está reconhecendo esse déficit da produção de espermatozoide, tá? Eu vou passar bem rápido, que eu acho que os outros dados são mais importantes. Então, o espermatozoide produzido pelo testículo, ele tem, além de ser produzido pelo testículo, ele depois tem todo um trajeto a ser percorrido, que é onde também a gente pode ter outras causas aí de infertilidade masculina. Ele passa pelo epidídimo, onde ele vai ganhar, vai ocorrer maturação e ganhar motilidade. Ele percorre todo o ducto deferente até o acúmulo na região das vesículas seminais, e durante a ejaculação, né, a parte de ereção, ejaculação, tem o fechamento do colo vesical e aí a própria ejaculação, a eliminação do sêmen pela uretra. Então eu posso ter problemas, quando a gente está falando em infertilidade masculina, posso ter problemas tanto hormonais, que é o que a gente chama pré-testicular. A gente pode ter problemas no testículo, da produção de espermatozoide, e problemas na ejaculação, na eliminação, todo o trajeto do espermatozoide, desde a sua condução até a sua eliminação, que aí são os problemas pós-testiculares que a gente chama, tá? O espermograma, principalmente agora para todos, né? Mas para entender a complexidade que é o espermograma, que a gente não pode taxar uma pessoa infértil, fértil, ou se tem algum problema detectado ou não com apenas uma amostra de um espermograma. Por quê? Porque ele varia. Isso aqui são só... Desculpa, mas é porque
mesmo indivíduos, são indivíduos diferentes mostrando um espermograma durante um ano aí. A gente vê, por exemplo, esse aqui que tem uma faixa basal abaixo do normal, se eu analisar só esse único espermograma que ele fez e que ele conseguiu ejacular, você vai estar falando, o problema não é dele, não é do homem, né? Ele não tem fator causal masculino. E, na verdade, o basal dele é de anormalidade, né? De baixa contagem. Então, por isso que a gente sempre recomenda que tenham que ser feitos pelo menos 2 exames com intervalo mínimo de 15 dias, para a produção de espermatozoide tá sendo renovada e a gente conseguir um dado mais fiel. E quando eu tenho uma discrepância muito grande entre um exame e outro, nesse intervalo mínimo de 15 dias, a gente tem que fazer um terceiro exame. E essa discrepância, na verdade, a gente fala em cerca de 20, 30% da contagem inicial de espermatozoide. Tá? Sempre 2 amostras. Né? O intervalo mínimo de 2 semanas é porque a gente precisa pegar um novo ciclo de espermatogênese. A espermatogênese leva entre começar a produção de espermatozoide até ele ser ejaculado em torno de 70 dias, 70 a 75 dias. E a gente pede 15 dias porque já pega um novo ciclo de espermatogênese, né? Tempo de abstinência é importante também, com um mínimo de 2 dias e um máximo de 7 dias, o ideal para fazer a coleta do sêmen. O que a gente tem hoje de referência de normalidade, como foi feito pela Organização Mundial de Saúde de 2010, é o percentil 5 de homens que engravidaram suas esposas, que tiveram filhos nascidos sem maior dificuldade. Isso. Então, o que isso quer dizer? Que outros homens com parâmetros menores engravidaram as esposas do mesmo jeito. E que é o percentil 5, não é nem a média, se você colocar isso na curva de Gauss, está lá embaixo da pirâmide para baixo. Então, isso quer dizer que também sêmens que estão normais, por exemplo, mais próximo desse percentil 5 aqui, entre isso aqui, podem também estar trazendo problemas de fertilidade. Nem todo mundo que tem isso dentro dessa padrão de normalidade é realmente um espermograma bom para uma gravidez natural. E também não quer dizer que um espermograma abaixo dos níveis de normalidade, dos números que a gente tem, é impossível de se conseguir uma gestação natural. Tá? Isso é principalmente para aquele casal ou aquele homem que quer saber, eu posso engravidar ou não posso engravidar? Exame pré-nupcial ou pré-concepção, né? É muito difícil de você falar em infertilidade sem tentar engravidar. Por isso que tem que ter pelo menos os seus 6 meses, 1 ano de tentativa de gravidez. Tá? Isso aqui reflete muito mais pra gente, urologista, quando chega com o diagnóstico, mas meu espermograma é normal e eu não consigo engravidar, minha esposa não tem nada e eu consigo engravidar, eu não estou conseguindo engravidar. Se ele estiver muito perto desse percentil 5 nos dados, a gente ele pode ter alguma outra coisa influenciando que ele não está conseguindo engravidar. Né? O normal mesmo, se a gente pegar aqui para ver, é um total de espermatozoide ejaculado de acima de 200 milhões. Não de 39, como diz a Organização Mundial de Saúde. Tá? E o principal desafio do urologista sempre são os casos de azoospermia. Né? Por quê? Porque hoje, com as técnicas de reprodução assistida, se a gente tem meia dúzia de espermatozoide, você pode conseguir engravidar com ejaculado sem problema nenhum. Se eu tenho 100 mil, 200 mil, então aí o Ivan fica super tranquilo que ele vai achar alguma coisa de espermatozoide bom. Né? Então isso... E o grande desafio é o paciente que não tem espermatozoide.
que vai fazer com esse paciente, né? E dentro da prática urológica, a gente sempre conseguir diferenciar a azoospermia não obstrutiva da azoospermia obstrutiva, que não é o nosso foco de hoje, é só para estar lembrando. Quando a gente vai recuperar espermatozoide, a gente pode, quando não tem espermatozoide no ejaculado, no epidídimo ou no testículo. No epidídimo a gente vai em busca de espermatozoide na azoospermia obstrutiva, tá? Por quê? Porque vai ter um acúmulo de espermatozoide no epidídimo, tá? Então, e no testículo, quando eu vou atrás de algum ponto do testículo que esteja produzindo espermatozoide. Então a gente costuma ir direto no testículo quando eu tenho uma azoospermia não obstrutiva, né? Uma azoospermia testicular. E às vezes a gente usa espermatozoide de testículo na azoospermia obstrutiva quando eu não encontro espermatozoide no epidídimo ou quando a qualidade desse espermatozoide é muito ruim. Então aqui um slide único para vocês entenderem. MESA é uma aspiração microcirúrgica de espermatozoides do epidídimo, que a gente não faz isso aqui, porque nos casos de azoospermia obstrutiva requer uma cirurgia com uso de microscópio. Se a gente tem um procedimento fácil, rápido e seguro para recuperar espermatozoides e com ótimas taxas, que é a punção do epidídimo, que é o PESA, tá? A gente faz sob anestesia local, com uma seringuinha de insulina, a gente vai, punciona o epidídimo e consegue aspirar espermatozoide. Então o PESA são feitos nos casos de azoospermia obstrutiva. Quais são os casos de azoospermia obstrutiva mais comuns? Os pós-vasectomizados e pacientes com agenesia de ducto deferente, tá? E sendo que pós-vasectomizado a incidência é muito maior, é 95%, 98% provavelmente dos casos, 90% dos casos que a gente tem de procedimentos que vão para PESA, que é a punção do epidídimo. Quando a gente vai para o testículo, se eu faço a punção do testículo por agulhamento, por aspiração, a gente chama de TESA, que vem de aspiração de espermatozoide testicular. A gente acaba tirando um pouquinho de fragmento normalmente, a gente tenta vir alguma coisa de fragmento testicular, justamente para ser analisado no laboratório, mas aí nós chamamos isso de TESA. E quando é por biópsia testicular, é TESE, tá? Que é de extração de espermatozoide testicular, tá? Por isso que chama TESE. Que aí a gente faz randomizado, faz por cirurgia, tem que abrir o testículo, abrir o escroto, expor o testículo para conseguir retirar os fragmentos de testículo, tá? E agora entrando na questão da criptozoospermia, o que é a criptozoospermia? É quando a gente tem um espermograma e o resultado dele vem com azoospermia, ausência de espermatozoide, e que pós a centrifugação de todo ejaculado é identificado raros espermatozoides pós-centrifugação, né? Por isso que é conhecida também como azoospermia virtual. Isso tem que ser feito manualmente, né, pelo laboratório. E aí varia muito essa quantidade de espermatozoide que é encontrado no pós-centrifugado. Isso pode ser alguns mil espermatozoides, às vezes, raramente, até 1 milhão de espermatozoides, às vezes encontra 400, 500, 100 mil espermatozoides pós-centrifugação, e muitas vezes são raros espermatozoides mesmo, né? Visualizado 4, 5, 7 espermatozoides, nem todos móveis, nem todos que seriam de fácil utilização pelo laboratório para fazer o tratamento de fertilidade, né? Para injetar, para fazer o ICSI.
Mas, a gente, olhando pelo lado do paciente, ele saiu da zona de azospérmico. A gente já sabe que ele tem espermatozoide, que o testículo dele produz espermatozoide. De uma chance de 0%, ele já pulou para quase 100% de conseguir pelo menos fazer o ICSI, certo? E isso já muda todo o paradigma aí do tratamento para o paciente. Mas a questão é, esses raros espermatozoides, esses poucos espermatozoides, o laboratório vai conseguir trabalhar com eles? Vale a pena investir nesses espermatozoides? Qual é a chance real que eu tenho que dar para os pacientes de que ele pode ter uma gravidez, pode ter um filho nascido de raros espermatozoides encontrados no ejaculado? E além dessa questão da criptozoospermia, a literatura começou a falar muito sobre a utilização de espermatozoide testicular em alguns casos de infertilidade masculina. E as coisas começaram a se misturar no meio do assunto. E isso é o principal motivo, eu acho, da gente estar sempre conversando. Porque vários trabalhos, como esse aqui, por exemplo, começam a colocar que espermatozoide testicular pode ser melhor do que o espermatozoide ejaculado, né? E começou a surgir isso na literatura com uma certa quantidade de trabalhos e de revisões até sistemáticas hoje em dia. Mas, aparentemente, do mesmo jeito que tem trabalhos falando a favor ou contra, na verdade, o que eu ia falar, existem trabalhos falando que o de testículo é melhor e que o ejaculado é melhor, né? Não estou entrando na área do criptozoospermia, tá? Como aqui. Só que, aparentemente, aonde pode ter um pouco de vantagem do espermatozoide testicular seriam nos casos dos pacientes que tenham ou uma oligospermia acentuada e com alteração na fragmentação de DNA. Então, o que aparentemente ainda se pode ter vantagem do uso de espermatozoide testicular são principalmente nos casos com a fragmentação de DNA aumentada, que também não quer dizer que esse paciente também não engravida com ejaculado, tá? Como isso não era utópico, mas é isso justamente que se confunde, até porque o paciente que tem criptozoospermia, ele não consegue fazer exame de fragmentação de DNA. Ele tem 5, 7 espermatozoides, não vai conseguir fazer uma análise, vai vir 100% de alterados esses espermatozoides. Não é que eles vão vir um pouco alterados, como no paciente que tem 1 milhão, que tem 500 mil espermatozoides, que tem 2 milhões, 3 milhões, ou até no de 20 milhões, mas com uma fragmentação de DNA aumentada. Tá? Então daí que surgem as confusões, né? Aí na literatura hoje em dia a gente encontra trabalhos mostrando que para paciente com criptozoospermia, que aqui tá ruim aqui para a gente enxergar, mas que o espermatozoide testicular é melhor e com diferença estatística do que o espermatozoide ejaculado, e tem trabalhos mostrando que o espermatozoide testicular não tem nenhuma vantagem em relação ao espermatozoide ejaculado, né? São duas meta-análises, a outra é um pouco mais recente, mas aqui está numa revista, na revista na Fertility, Sterility, que tem uma maior respeitabilidade aí em relação a outra revista, mas que tem os dados semelhantes e são meta-análises que de de 200 artigos eles conseguem selecionar 4 ou 5 artigos com um total de 300, 400 ciclos mostrando
nenhuma, nesse caso aqui, nenhuma diferença de que o espermatozoide testicular é melhor que o espermatozoide ejaculado, né? Outra coisa que a gente precisa falar, porque o paciente que tem uma criptozoospermia, ele não tem um testículo inteiro produzindo espermatozoide, né? Ele é como o azoospermico, só que a gente tem uma certeza que ele tem alguma área que produz espermatozoide. Então, nem todo mundo que vai para uma recuperação de espermatozoide, quando é criptozoospermico, ele vai se achar espermatozoide na biópsia do testículo, tá? E isso a gente tem dados de literatura. Eu tinha um outro trabalho que eu não consegui rever, achar ele, que mostrava que do tese normal é cerca de 80, 82% acham espermatozoides nos criptozoospermicos. A microtese já acha cerca de 96%. A literatura fala entre 90% a 98% normalmente de conseguir espermatozoide de paciente com criptozoospermia num microtese. Mas não é 100%, né? E no ejaculado também não é 100% o que vai achar no ejaculado. Só que se eu tentar no ejaculado e não conseguir, eu posso no mesmo momento ou me programar para fazer uma recuperação cirúrgica. Agora, se eu for para a recuperação cirúrgica e não pensar em coletar antes, se eu for direto para uma recuperação cirúrgica, e eu vou deixar ele, ninguém pós-operatório imediato vai conseguir coletar um ejaculado se a gente não achar espermatozoide na cirurgia. Já no tese, aqui mostra, ó, nesse trabalho aqui que comparou aí duas vias aí para recuperar, ele achou 43%, tese não, é o TESA, que é só aspiração testicular. Foi achado 40% e 45% de espermatozoide. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o criptozoospermico não é o oligospérmico ou não é o paciente que tem uma fragmentação de DNA aumentada. Porque esses a gente vai achar espermatozoide no testículo com certeza. Os pacientes com criptozoospermia nem sempre a gente vai achar espermatozoide no testículo, tá? Com isso, vem a nossa dúvida. A nossa conduta aqui também é bastante heterogênea, e por isso mesmo que eu fui atrás desses dados para a gente ver o que é melhor então. A gente tem gente falando em fazer com espermatozoide testicular, tem gente falando para fazer com ejaculado. Vamos para o sêmen de doador direto, porque a taxa deve ser horrível de gravidez, de gestação, de nascido vivo. E o paciente daqui é um paciente que sempre pensa em custo. Vamos direto para doador, porque ele vai acabar em doador e com isso seria o melhor para esse paciente.